Eu acho que eu tenho um defeito sério, não sei se é defeito, não sei. Às vezes eu converso com o senhor e eu mesmo fico com vergonha, às vezes, do senhor em determinadas horas, mas eu tenho um problema, ou uma coisa boa, não sei, de me apegar muito às pessoas. Eu me apego muito aos irmãos em Cristo. Eu aprendi desde pequeno com a irmã Dona Leila, que era a esposa do Sr. Guilherme, e eu aprendi que a comunhão com o Senhor e com os seus é algo extraordinário, e é o que nos sustenta. Lembra de eu falando da churrasqueira ontem, né? Você tira o carvão, joga de lado ali. Você pode fazer esse teste hoje, tá? Mas não tira todos os carvões, não, porque pode precisar de assar ali na galera, né? Mas eu fico pensando nesse calor, essa coisa gostosa, né? Lá em Minas Gerais fala esse trem que entra na gente, né? Mas vocês vão achar que eu tenho um coração muito grande, que vai entrar no trem lá dentro, né? Então, mas é muito bom essa consideração, esse carinho dos irmãos, essas notícias que a gente recebe, e eu quero pedir perdão para vocês de eu me emocionar tanto e estar aqui jogando na cabeça de vocês problemas dos outros, né, para chorar e tal, mas eu acho que isso é a igreja do Senhor. Acho que esse é a vontade do Senhor vai com cada um de nós, que a gente seja zeloso realmente com todas as coisas e com todos os irmãos à nossa volta. Nós, desde sexta-feira, estamos tentando falar algumas coisas aqui que possam impactar os jovens. E falamos de obediência, falamos de compromisso, né? E hoje eu gostaria de tentar passar para vocês algumas coisas que nós não devemos cometer. Eu não vou dizer aqui de pecados, não é isso. Algumas coisas que o Senhor quer que a gente faça enquanto servos dele, e como eu disse ontem, é de 8 a 188 anos de idade. Eu não quero que ninguém saia fora dessas responsabilidades. Nós somos jovens, sabe, irmão? Eu me vejo, por exemplo, um dia conversando com alguns jovens de Uberaba, a gente explicava para eles: olha, a igreja do Senhor, ela é composta de crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, por um nome que você quiser pôr. Eles foram inventando nome para a gente. Me falaram, irmão João, que eu estou na terceira idade lá em Uberaba. Então eu falei: mas bonito desse jeito na terceira idade, imagina quando eu chegar na quinta. Eu nem sei como vai ser a quinta idade, né? O irmão falou que tem 96, eu não sei qual idade que o irmão está, né? Mas as pessoas inventam classificações, mas, meus queridos, como pessoas, seres humanos, servos de Deus, muitas vezes, agindo como servos de Deus, nós agimos errado em algumas coisas. Por exemplo, às vezes não levamos a sério a semeadura. Uma das coisas que queremos falar, um erro que nós não podemos cometer, levar a sério. Nós temos que levar a sério a semeadura, a lei da semeadura, porque quando o Senhor estava saindo desse mundo, Ele nos comissionou a ser ou a sermos semeadores. Paulo, eu não lembro do Senhor falando, não, o Senhor disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Há de ser que aquele que crer e for batizado será salvo. Isso é uma ordem, isso é uma lei, e essa lei significa a lei da semeadura. Por quê? Quando você vai pregar a palavra do Senhor, você está semeando. E nessa primeira exortação, que nós não podemos vacilar, nós não podemos negligenciar a semeadura como jovens, né? Como pessoas que estão interessadas no reino de Deus, como pessoas que estão interessadas nas pessoas que estão lá fora, indo como um turbilhão para o inferno. Se nós somos interessados em ganhar essas pessoas, nós precisamos de primar pela semeadura.
Precisamos estar atentos no semear. E vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz assim, ora, de Deus, está em Gálatas, Gálatas capítulo 6, e verso 7, se não me falha a memória. Olha, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. E eu, por exemplo, eu já disse com 61 anos, eu nunca vi alguém plantando, semeando sementes de laranja, por exemplo, e colher abóbora. Eu nunca vi, você já viu? Não, se você semeia laranja, você vai colher laranja. Se você semear arroz, você vai colher arroz. A Bíblia diz que se você semear justiça, você vai colher frutos de justiça. E tem um exemplo de um irmão que ele estava com 80 e poucos anos, eu não sei quantos anos, quando ele foi o último ano dele da roça, mas aquele irmão era muito amado, ele é muito amado, mas ele tinha uma fazenda ali na região do Junco, na região de Ituiutaba, e aquele irmão, ele carinhosamente, ele engordava um porco, né? Se o porco era muito grande, ele partia no meio, né? Metade para ele, metade para mim, ia suando com o lombo, a irmã fazia para as duas famílias comer. E era uma festa todo ano lá, esse negócio. A irmã tinha umas galinhas caipiras lá, que eram uns 200 e pouco, e ela matava 20 galinhas caipiras. Então no final do ano sempre eu tinha que ir lá, quando eles tinham fazenda, porque a oferta daqueles irmãos para mim era um porco inteiro, ou meio porco, dependendo do tamanho dele, e 20, 25 galinhas caipiras. Eles arrumavam tudo, botavam no freezer, depois colocavam no carro, 3 horas e meia de viagem, tudo estava operado, chegava lá super congelado, né? Enchia o carro com mandioca, com não sei o que. Eram as ofertas que eles me davam. Mas aquele homem um dia me ensinou uma coisa muito interessante. Ele saiu e disse assim para mim: Paulo, eu todo ano eu faço a semeadura de semente de abóbora para tratar dos porcos. E ele tinha lá 100, 200 porcos, sempre assim, alguma coisa. Então ele falou assim: eu vou sair semeando agora. E ele falou: vamos comigo. Vamos embora. E eu achei que ele ia semear, assim, arrumar lá um lugar, né, uns lugares, lugar limpo, e ele ia fazer uma cova e colocar lá sementes de abóbora lá dentro e tal. Mas como eu aprendi naquele dia. Então saímos, e ele falava interessante, ele falava assim: ô Paulinho, vamos dar uma passeada aí no meio do pasto para plantar umas abóboras? Vamos embora, irmão Domingos, vamos embora. Né? Depois ele teve um infarto, coitado, e ele está bem ruim. Mas aí aquele homem, eu não vi ele pegando as sementes, mas ele pegou, lá em Minas Gerais, a gente fala um embornal, que seria uma sacola de pano, e ele pendurou no pescoço aqui, e aquela sacola estava mais lotada de semente de abóbora, aquela semente bonita. E aquele irmão então começou a andar comigo, e tudo baixo, né? E ele começou, pegava uma semente, jogando assim, jogando a ele. E eu disse: irmão Domingos, esse negócio não está errado, não? Ele falou assim: venha aqui no mês de abril do ano que vem, você vai ver o tanto de abóbora que eu vou colher. Aí eu vou vir. Eu falei: eu venho sim. Eu, para mim, estava jogando semente fora. Nós estamos falando da lei da semeadura. Eu, para mim, estava jogando semente fora. E sabe, irmão, e aquele homem foi, e nós andamos, não sei quanto nós andamos dentro daquela fazenda, e ele enchia a mão e tal, até que acabou as sementes. Ele falou assim: agora ele pode voltar para casa. Vamos embora. Né? Ele falou assim: a minha esposa já deve estar com um almoço lá bem. Vamos embora, irmão. Ixi, não convida 2 vezes não para almoçar, né? O Branco sabe ele comigo.
E a gente voltou. Mas sabe, no ano seguinte eu voltei lá. E aquele homem estava com o trator dele e a carreta que ele prendia no trator, colhendo aquelas abóboras. E ele chegou com carretas e carretas de abóbora e colocou próximo do chiqueiro, né, onde ficavam os porcos. E ali, aquele homem com um facão cortava aquelas abóboras e os porcos faziam uma festa. E eu disse: irmão Domício, o senhor arrebentou com a minha cara. Não quebrei a cara, mas arrebentou minha cara. Não é nem o rosto, não. Aí ele falou assim: Paulinho, aquele dia eu vi que você ficou duvidando que ia dar abóbora. A abóbora é igualzinha a palavra de Deus. O Senhor fala que a gente tem que semear. Não fala em que terreno, não fala para que tipo de pessoa eu tenho que falar, mas Ele premia o nosso esforço em semear. Eu falei: irmão Domício, que escola, que faculdade de teologia o senhor passa para mim agora. Irmãos, quantas vezes a Bíblia diz que a seara é grande, né? A lavoura é enorme, porém os trabalhadores, aqueles que semeiam, aqueles que proclamam, aqueles que falam, são poucos e jovens. Quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de falar de Cristo num dia só, num dia só, num dia só. Uma vez eu saí aqui do Jardim Miriam e o Zé Cota me levou lá no Jabaquara e eu peguei o metrô até a rodoviária de Tietê. E era mais ou menos, acredito que umas 10h15, 10h30 da noite. O meu ônibus era 11h30. E o metrô gasta 35 minutos lá do Jabaquara até a rodoviária de Tietê. Então eu ia chegar com folga lá. Mas sabe, uma coisa me chamou a atenção. Eu estava muito cansado. Nós tínhamos feito visitas naquelas comunidades ali em volta da igreja do Miriam ali, e a gente tinha, eu estava bem cansado. E eu fui para aquele lugar, eu fui para o rodoviária do Tietê, dizendo assim para o senhor, eu vou deitar lá no ônibus, eu quero esticar as canelas lá e vou dormir até chegar no lugar, porque eu estou precisando, eu estou ruim. O senhor, foi 4 dias de pregação aqui, e visitas e tal, eu estou cansado, eu quero dormir. E então, cheguei no metrô, já estava assim, né? Dando caça pescador. Aí entrou um rapaz naquele vagão e disse assim: Jesus te ama e quer te salvar, Ele quer te dar a vida, por isso Ele morreu por você, Ele entregou a sua vida para te dar vida, vida eterna, abundante, sem igual. Aí todo mundo assim, né, arregalou os olhos, alguns criticaram e tal. E aí o trem, o metrô, né, em Minas Gerais, eu falei que tudo é trem, o metrô parou, e aquele homem saiu, e eu estava na beirada, eu fiquei olhando aquele homem, ele entrou no vagão da frente. E eu disse: Senhor, eu estava com vontade de dormir, mas esse camarada falou que eu tenho que pregar. E sabe, quando cheguei na rodoviária do Tietê, quem sentou do meu lado? Uma vizinha minha, que queria suicidar. Foi bom aquela noite. E eu cheguei em Belo sem cochilar sequer um segundo dentro do ônibus. Mas eu cheguei tão feliz, cheguei em casa, tomei um banho de madrugada, às 5h30 da manhã, eu cheguei 6h30 da manhã, não sei, tomei aquele banho gostoso, passei o dia tão bem, eu esqueci que eu não tinha dormido, eu esqueci que estava cansado. Irmãos, semear é vida, é vida. Semear não só faz bem para quem você está semeando, mas faz bem para você.
Sabe, você lembrar diante das pessoas o peso, a diferença que Cristo faz na sua vida, o amor que Ele derramou por você. Então, meus queridos jovens dessa igreja, 19 anos de atuação aqui, não se esqueça disso. Percebam e procurem estar sempre desenvolvendo a lei da semeadura. Vamos levar essa palavra ao mundo inteiro. Muitas vezes nós, como jovens, nós damos mais valor ao físico, à aparência, do que realmente aquilo que deve ser. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 2 a 4, eu vou dar as referências aqui, e se você quiser anotar para você ler na sua casa, fala sobre isso, que muitas vezes nós estamos procurando aparências, e isso é normal, é peculiar quando nós somos jovens, né? Quando nós somos jovens, nós queremos aparecer, nós queremos ser o melhor do grupinho, né? Na igreja a gente quer ser o melhor. Isso aconteceu comigo e acontece talvez com você. Nós queremos viver vidas de aparência. E sabe de uma coisa? Quando eu tinha aí meus de 9 a 17 anos, lá na igreja, sempre nos finais de ano, Natal, Ano Novo e tal, a gente fazia peças, né? Como é que fala? Dramatizações, né? Peças no final do ano, e era um momento de evangelização aquilo lá. E um dia uma professora, irmã Glaucia Jardim, né, professora da classe nossa, ela tinha uma poesia, ela arrumou uma poesia que tinha 24 versos. 24 versos a poesia. E ela procurou com todos os jovenzinhos da igreja se alguém podia recitar aquela poesia, e ninguém deu conta, todo mundo saiu fora, 24 versos. Aí era difícil, né? Você tinha que viver muito ali o papel para poder transmitir aquilo que estava acontecendo. Mas eu falei para ela, só está procurando quem fala essa poesia, e eu falo. Eu era tão orgulhoso de recitar bem, de decorar bem. E eu peguei aquele papel e aquela poesia, na mesma semana eu já decorei, e nos ensaios, nota 10. E sabe, e eu confesso para vocês que eu passava perto dos outros jovenzinhos assim, você não sabe como é que eu sou bom no negócio? Mas sabe de uma coisa? Chegou o dia 25, né? O dia comemorado, o dia de Natal, mas eu cheguei ali para falar da poesia. Então a irmã Leila fez um fundo musical lá no teclado, e a emoção tomou conta de mim, e eu comecei a falar. E eu chorava um pouco, chorava comigo. Eu sorria, eles sorriam comigo. Sabe aquele negócio de estar transmitindo mesmo? E eu tinha certeza que eu sabia fazer aquilo ali. Mas quando chegou na 22ª estrofe, 22º verso, eu esqueci o 23º e 24º, acabando. Mas como eu tinha que fazer muito gesto, eu olhei para a professora e ela entendeu. E a irmã Glaucia mexeu a boca, e eu não sei nem se eu peguei o rumo certo, mas eu falei aqueles 2 versos e desci de lá e disse para a professora: nunca mais eu recito uma poesia, porque eu não recitei a poesia para o Senhor, eu recitei a poesia para aparecer. Depois disso eu recitei mais poesia, mas aí a cabeça era outra. Pedi muito perdão para Deus pelo que eu tinha feito. Irmãos, não viva de aparência. Viva desenvolvendo o caráter de Cristo na sua vida. Amém. Viva de uma forma simples, mas não viva casca. Você entende o que eu estou falando?
Viva realmente um sério, um conteúdo firme diante do Senhor Deus. É assim que Ele quer que vivamos. E se você ler lá 1 Pedro 3, e versículos 2 a 4, você vai entender isso. O que o Senhor quer de você. Não basta ser aplaudido pelos homens, mas você tem que ser aprovado por Deus. Não basta você ter uma casca, mas você tem que ter conteúdo. O que você é importante para Deus. O que você faz é importante para Deus, porque é isso que conta. Talento é um dom, é uma dádiva. Agora, caráter, ter o caráter de Cristo é uma escolha. Você tem que escolher se você quer Cristo na sua vida ou se você quer o mundo. É escolha. Agora, a outra coisa também, um outro erro que às vezes nós incorremos nele, né? Mateus 26, eu queria ler isso. Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, verso 41. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jovens, talvez nós somos a peça que o diabo sabe que somos vulneráveis em determinadas coisas, e o diabo ataca sem dó. O diabo não sabe o que nós pensamos, ele não tem esse poder. Deus sabe. Mas o diabo, ele escuta aquilo que você fala, aquilo que você joga para fora. E quantas vezes numa conversa com um coleguinha, você joga a sua vulnerabilidade, você joga para fora aquilo que você é vulnerável, aquilo que você tem fraquezas. Cada um de nós temos fraquezas, né? Mas veja bem uma coisa: precisamos ser vigilantes na nossa fraqueza. Por quê? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Se os discípulos tivessem vigiado e orado como o Senhor mandou lá no jardim do Getsemane, talvez Judas não teria traído o Senhor, e talvez Pedro não teria negado o Senhor. Irmãos, a vigilância em oração, a vigilância dos nossos procedimentos, a vigilância das nossas palavras, a vigilância dos nossos pensamentos, sabe, isso significa viver uma vida saudável diante do Senhor. E jovem, não adianta você ser jovem de idade, mas ter uma vida podre diante do Senhor. O que precisa ter é uma vida saudável diante do Senhor. Eu estou falando espiritualmente, está me entendendo? Não estou falando fisicamente não resolve. Sabe, você pode ir para uma academia, você pode ser fortão, você pode ter a força de um gigante, não importa. Se você não tiver Cristo, você não tem nada. Então, veja bem, jovens, preste atenção em qual parte, em qual área da sua vida que você é vulnerável, que você é fraco. Porque é ali que o diabo bate, é ali que ele ataca. E lembre-se da aguilhada, né? Do aguilhão. O aguilhão do diabo é para a morte. Ele te machuca até você não ter mais forças para resistir e você se perde. Agora, o aguilhão de Deus, a correção de Deus, não. Ele te machuca para você voltar para o caminho, e ele cura a ferida que ele fez com o aguilhão dele. O aguilhão do Senhor é para a vida. Então preste atenção. Se você tem alguma fraqueza, diga para o Senhor: Senhor, me ajude na fraqueza que eu tenho. E o Senhor vai te dar sustentação. O Senhor não vai te deixar vulnerável. E quando os ataques do inimigo vierem, com certeza o Senhor estará dando o respaldo necessário para a sua vida e para a minha vida. Sansão, ele achou que era muito forte, né? Ele nunca pensou que ele tinha um lado vulnerável.
E ele não vigiou. Não vigiou. E o que aconteceu? Vocês sabem? Dalila faz o que fez, cortou o cabelo dele, tirou a força que aquele homem tinha, tirou o contato, a comunhão que aquele homem tinha com Deus, e aí então o desastre apareceu. Meus jovens, mantenham uma comunhão séria, sincera com Deus, diária, porque o diabo, o nosso adversário, ele quer dar uma rasteira em nós, ele quer ver a gente com a boca no chão, tá? Literalmente com a cara quebrada, ele quer ver a gente assim, mas o Senhor quer nos ver jovens fortes, levantando para falar, para semear, para pregar a palavra. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado, ontem falamos de compromisso. Quantas vezes nós temos compromisso com um monte de coisas, mas não temos compromisso com o Senhor? Não colocamos as coisas de Deus como prioridade. O Senhor me ensina uma coisa quando ele tinha 12 anos de idade. Ele me ensina uma coisa assim que eu tenho tentado, eu não sei porque desde quando eu tinha 12 anos de idade que eu atentei para esse fato. Não sei se porque eu tinha 12 anos e ele falava 12 anos de idade, né, o senhor tinha. E eu atentei para esse fato. E de lá para cá, eu tenho procurado pensar se às vezes eu estou desenvolvendo os meus negócios ou os negócios do meu pai. Qual é a prioridade do Senhor? Desenvolver os assuntos. Mateus 6,33 fala sobre isso, de prioridades, né? E a prioridade do Senhor, quando os familiares do Senhor saem dali de perto dele, quando eles percebem que o Senhor não estava com eles, eles voltam e eles encontram o Senhor Jesus com 12 anos de idade ali no templo. Não encontrou o Senhor Jesus lá na pracinha, lá eu não sei como é que era a cidade lá, né? Devia ser bem rústica, né, a cidade. Mas eles voltam e vê aquele menino no templo, e as traduções mais antigas diziam assim, discutindo com os doutores da lei. Na verdade, ele estava interrogando-os e aprendendo, pegando as respostas que aqueles homens davam. Ele estava ali interessado nas coisas do Pai. Compromisso. Ele com 12 anos era compromissado com o Senhor. E ele agora, quando Maria o adverte, chama a atenção, ele diz: olha, eu vim para tratar dos assuntos do meu Pai. Jovens, nós vamos ser bem sucedidos quando nós deixarmos um pouco os nossos assuntos e as nossas prioridades de um lado e começarmos a olhar para as prioridades do Senhor para a nossa vida. A nossa vida vai ser diferente. A produtividade da nossa vida vai ser diferente quando nós olharmos para as coisas do Senhor como primeiro lugar. E a Bíblia diz: buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, é lei. Se nós andarmos como o Senhor quer que a gente ande, realmente não tem como ser infeliz. A felicidade vai bater a nossa porta. Uma outra coisa que os jovens são muito preocupados e que às vezes nós podemos cometer um erro. Eu tenho certeza que se eu pegar os mais novos que estão aqui e perguntar para eles assim: vocês já decidiram o que vocês vão ser profissionalmente? Aí eu quero ser engenheiro civil. Outro, eu quero ser professor. Toma cuidado, hein? Professor está sofrendo muito aí. Minha esposa, coitada, nossa, como está sofrendo tanto. Muita falta de respeito, falta de moral, falta tanta coisa, né? Acabou tudo, né? Sabe, inversão de valores. Mas, cuidado, não, se quiser ser professor, vai ser, né? Deus vai abençoar você. Mas o outro, meu pai tem uma marcenaria, eu quero montar uma marcenaria para mim também, o outro eu quero ter uma indústria, eu quero. E sabe, essas coisas às vezes entram na nossa mente
E se você conversa com os pais, olha o que você deseja para o seu filho. Eu quero que meu filho seja um médico. Você já viu alguém dizendo assim, eu quero que meu filho seja um missionário? Você já viu algum pai, alguma mãe preparando o filho para o serviço do Senhor? Prestou atenção nisso? Ontem o irmão Leão me fez uma pergunta, que foi pergunta dele. Quantos missionários novos nós estamos vendo, né? A quantidade de missionários novos que aparecem? Pouquíssimos. E isso não é só missionário, não, estou falando. Estou falando de jovens trabalhadores, jovens que ajudam a igreja, jovens que põem ombro para bater, para apanhar, para vencer. Sabe, nós estamos interessados realmente, estamos investindo num futuro recheado pelas bênçãos do Senhor, orientados pelo Senhor. Será que o nosso futuro, o nosso vislumbre do futuro é o quê? Dinheiro, 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 dinheiro? Ou almas que estão perdidas e eu quero ganhá-las para Cristo? Qual é o vislumbre do nosso futuro? Nós podemos errar no olhar para o futuro e enxergar coisas que amaciam o meu ego, e então podemos errar violentamente. Podemos também errar quando fazemos investimentos para a nossa vida na questão da área espiritual, crescimento espiritual. Às vezes nós escolhemos crescer em tantas coisas, menos na área espiritual, e às vezes vivemos vidas espirituais medíocres diante do Senhor, porque nós nos relaxamos com o crescimento espiritual. E se você for para a Bíblia, você vai ver lá que o Senhor crescia em graça, em estatura, em espiritualidade, maturidade. O Senhor crescia dessa forma. Se você olhar a vida de Samuel, e o menino crescia, falando de coisas espirituais, não diz que ele crescia só em tamanho, né? Por exemplo, se os outros fossem falar que eu cresci em tamanho, eles iam falar assim: o Paulo crescia até atingir 1,68 m de altura e 2 metros de largura. Não é esse crescimento que eu estou falando? Eu estou falando de desenvoltura espiritual, interesse pelas coisas de Deus. E quando nós buscamos em primeiro lugar as coisas do Senhor, as outras coisas vão ser encaixadas. O sustento, a alegria, o discernimento das coisas, o escolher, tudo vai ser encaixado por Deus. Nós vivemos desafios, não é verdade? Nesse mundo tão cheio de pressão, de opressão, nós vivemos em tempos de crise. E quantas escolhas nós temos que fazer, talvez num dia, quantas escolhas nós temos que fazer? Mas será que nós somos maduros espiritualmente para fazer essas escolhas diárias dentro da vontade do Senhor? Quantas vezes nós fazemos as escolhas diárias dentro da nossa vontade? Deixa eu contar para vocês, jovens aqui. Os jovens estão mais aqui na frente, aqui, né? Tem alguns lá para trás também. Vou falar baixinho então para os mais velhos não escutar, tá? Tinha um menino crente que ele olhava uma outra menina lá na igreja chamada Maria. E aquele menino, ele foi desenvolvendo aquele amor pela Maria, sabe? E ele todo dia passava perto da Maria. Nossa, mas é maravilhosa. Aí um dia ele escutou uma pregação dizendo assim que a gente tinha que confiar no Senhor para as decisões que a gente tinha que tomar. E aquele menino chegou em casa com o pai: eu estou com uma decisão para fazer, mas hoje eu entendi que eu tenho que deixar essa decisão nas mãos do Senhor. Ele falou para o pai dele: eu gosto muito da Maria e eu quero namorar com Maria, pai, mas agora eu aprendi que eu tenho que deixar nas mãos do
Senhor. Então ele foi deitar-se e ele preparou lá a cama dele, e ele se assentou na cama e ele começou a orar: Senhor, hoje eu quero deixar nas tuas mãos essa decisão que eu tenho que fazer. Eu já estou ficando na idade de namorar, de casar, e eu quero deixar que o Senhor escolha a moça correta para mim. Pode ser qualquer pessoa, Senhor, contanto que seja a Maria. Ele deixou na mão do Senhor, ele confiou no Senhor. Sabe, às vezes nós somos assim, como esse rapaz, como esse jovem. Sabe, às vezes nós somos tão imaturos, que nós queremos que as coisas sejam de acordo com o que nós planejamos, o que nós fazemos. Olha, a sua vida só vai ser uma vida bem sucedida, só vai ser uma vida amparada, só vai ser uma vida cuidada, quando você deixar todas as áreas da sua vida nas mãos do Senhor, e deixar Ele agir por você. Uma outra coisa que é muito comum acontecer com a gente, os jovens, e eu estou falando com a gente, os jovens, porque os velhos também fazem isso, tá? Criança também faz isso, adolescente também faz isso, aborrecente não tem, né? Não, só adolescente. Os adolescentes fazem isso também. Sabe o que é? Isso está em 1 Coríntios 10 e 23. Fazer as coisas na igreja porque outros estão fazendo. Não. Meus queridos, a Bíblia diz assim: tudo quanto vier às mãos para fazer, faze como para o Senhor, independente se são coisas da igreja, independente se é serviço, independente do que seja. Quando você for fazer algo, pensa que você não está fazendo para agradar homens, mas que você está fazendo para agradar a Deus. A Deus. Não pense jamais: eu vou fazer porque todo mundo faz. Para com isso. Aí a Maria vai com as outras. E quantas vezes você faz o que os outros fazem e quebra a sua cara? Eu aprendi muito lendo aquele livro, Em Meus Passos, do que faria Jesus. E sabe, daquele dia em diante eu aprendi uma coisa: quando vou fazer alguma coisa, quando vou tomar alguma atitude, eu pergunto para o Senhor: o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui no meu lugar? Se a gente fizesse isso, a gente fazia menos besteira na vida, a gente cometia menos erros. Eu não tenho que fazer determinada coisa porque fulano faz e vai para o inferno, para quebrar a cara. E você quer fazer a mesma coisa? Se você é de Cristo, você tem que ser diferente dele, e você tem que ter essa consciência que você não faz é porque você tem um Deus dirigindo a sua vida. Uma determinada ocasião, um homem crente, ele entrou num avião e ele foi para um determinado país, só que ele comprou primeira classe. Ele tinha dinheiro, comprou primeira classe, e aquele homem estava sozinho, não tinha igreja do lado, não tinha a família do lado, não tinha amigos do lado, ninguém conhecia ele. Estava ali em primeira classe, deitadão, todo esticado, na televisão para ver, fazer o que quiser. E de repente vem a comissária de bordo e traz uma bebida alcoólica para ele. E ele disse: Senhor, muito obrigado. Ele disse: eu não bebo. Aí aquela mulher disse: não, mas olha, senhor, isso aqui é um oferecimento da empresa, blá 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 blá. Ela tinha que dobrar ele, né? Eu não bebo. Aí aquela mulher foi lá e falou com o comissário-chefe. Aí o comissário-chefe disse: olha, vamos dar uma camuflada. Olha como o diabo faz. O diabo age assim. Aí ele disse: vamos dar uma camuflada então. Vamos servir uma bandeja aqui com uma comida e tal, coisa, e a gente coloca a bebida com limãozinho numa taça de cristal bem bonita. Aí esse cara vai beber. E aí colocou aquele negócio, e quando chegou ali, ele sentiu um cheiro, né? Aquele homem já tinha sido dançado, ele sabia direitinho o que estava acontecendo ali. E ele falou: não precisa te preocupar. Falou com o comissário de bordo: eu não quero nem me alimentar
e nem tomar essa bebida alcoólica. Mas, moço, nós somos exortados pela empresa de fazer o melhor. O senhor não está gostando do tratamento? Não, ótimo o tratamento. Mas, senhor, eu tenho uma proposta para você. Leve essa comida e essa bebida para os dois que estão lá na cabine de controle, lá, o comandante e o subcomandante lá, não sei como é que é o nome deles lá, leva para eles. E o comissário de bordo imediatamente: não podemos fazer isso. Eles não podem beber. Se eles beberem, nós não chegamos ao nosso destino. Ah, é? Que legal! Eles não podem beber porque nós não chegamos ao destino. E eu não bebo para defender a minha fé. Aí o comissário: mas o que está acontecendo? Ele falou: eu sou um servo de Deus Altíssimo. E aqui não tem a igreja do Senhor comigo, aqui não tem a minha família comigo, aqui não tem os meus amigos que sabem que eu não bebo comigo, mas aqui eu tenho os olhos do Senhor sobre mim, porque eu o temo. Eu tenho Cristo no meu coração, porque um dia entreguei minha vida para Ele, e eu tenho o Espírito Santo habitando o meu coração, a minha mente, e por isso eu não bebo, para não arrebentar, não estragar, não acabar com a minha fé. O comissário de bordo escondeu a comida lá, eu acho que jogou até fora, né? Com bebida, com tudo. Irmãos, às vezes nós queremos fazer as coisas porque os outros fazem, mas às vezes fazer as coisas que os outros fazem vão nos levar a perder galardões incríveis lá no tribunal de Cristo, vão nos levar a sermos tristes, sabe? Nós vamos perder a graça de estar servindo ao Senhor com alegria, sabe? O Senhor não chamou ninguém para fazer o que os outros fazem, para ter vida boa, mas Ele nos chamou para um caminho estreito. Ele nos chamou para o sofrimento. Lembra-se que Ele falou para Paulo? Mostra para ele que ele deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, amar é coisa bonita na linguagem dos romães, né, Luiz? O cara até bala assim do lado para falar sobre o amor, né? Amar é. Amar, nossa, os românticos com o amor é em cima. Mas olha, a Bíblia diz assim sobre o amor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz, para salvar a mim e você. Aquele que crê. Amar é sofrer. Mas uma outra coisa também, jovens, às vezes nós somos impetuosos e às vezes nós não perdoamos. E aquele que ama, perdoa. E aquele que perdoa é porque ama. E muitas vezes nós queremos levar tudo a ferro e fogo. E às vezes nós não desenvolvemos em nós a capacidade de amar e perdoar. Eu lembro da minha mocidade, tinha um grupo, se eu não me engano, da igreja presbiteriana, eu não tenho certeza, se alguém tiver certeza aí pode me ajudar. Eles chamavam Vencedores por Cristo. Eles tocavam 13 violões, era o violão do maestro e 12 violões dos componentes do grupo, Vencedores por Cristo. E eles cantavam um hino que diz assim: a melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu não podes orar. Olha, epa, tu não podes orar se você não ama. Se você não ama, não perdoa, então por que você ora? Concorda com a letra deles? Se não sabes amar, tu não podes orar, a melhor oração é amar. Na outra história dizia assim: se não sabes amar, tu precisas orar. Para quê? Para pedir a capacidade de amar e de perdoar. Percebe isso? Irmãos, quantas pessoas, olha, quantas famílias estão divididas porque não há perdão entre os componentes da família. Aliás, deixa eu. Alguém aí tem um celular aí para me emprestar? Eu não vou gastar o crédito dele, não. Eu só quero fazer um teatro aqui para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Faz favor. Muito obrigado. Aí minha esposa está na cozinha
fazendo aquela costelinha de porco ajeitada e tal, né? Vou deixar cair, tá? Aí eu estou lá no quarto, falando com ela. Aí eu disse para minha esposa: pergunta para a Laís se isso assim, aí, só um minuto, eu vou falar com ela. Aí lá na cozinha, a Laís está no outro quarto lá estudando, preparando os hinos do grupo Maranata, a minha esposa disse. Aí a Laís: fala com o pai. Aí a minha esposa: a Laís pediu para te falar, sabe essa comunhão que nós temos no lar hoje? Percebe por que a igreja do Senhor se enfraquece? Porque nem dentro do nosso lar, nem dentro da nossa casa, da nossa vida, às vezes nós temos aquele negócio de olhar um no olho do outro e começarmos a conversar. Sabe quantas vezes eu encontro com jovens que não perdoam seus pais por nada? Eu encontrei com um jovem uma vez, diz assim: a minha vontade, e era crente batizado, vergonha. Nós conversamos muito aqui, ele chorou demais, mas ele falou assim para mim: minha vontade é que meu pai morresse. Que isso, rapaz? Você tem ódio no seu coração, você não tem o amor de Cristo no seu coração. Abra os seus olhos. E eu disse: abra os seus olhos se você é convertido ao Senhor. Aí ele assustou: que é isso, Paulo? O que é isso? Você quer a morte do seu pai? Perdoar, amar, são coisas que precisam figurar na vida dos jovens de 8 a 188 anos de idade. Meus irmãos, é muito sério isso. Estamos terminando. Quem perdoa, presta atenção nisso. Nós estamos falando do perdão. Quem perdoa, isso eu quero ler, destrói a ponte que um dia vai precisar usar. Quem perdoa, destrói a ponte que um dia quer dizer, perdão, quem perdoa, constrói a ponte que um dia vai precisar usar. E conta-se uma história de um homem que ele tinha um irmão e o pai morreu e a fazenda ficou com os dois. E então tinha um ribeirão que separava a parte do irmão do outro, né? Do irmão do outro. E de cá morava o irmão mais velho, de lá morava o irmão mais novo. E quando o pai morreu, disse que o irmão mais novo deu na cabeça que queria vender e pregar o pau no dinheiro, né? Desculpa a expressão aqui, mas é para entender mesmo literalmente, e gastar o dinheiro todo e queimar o dinheiro todo. E o irmão mais velho foi chamar a atenção dele. Ele falou: olha, não olha na minha cara mais, eu não quero saber de você, tenha paciência, te odeio. O irmão humildemente saiu e foi lá para fazer dinheiro dele. Aí um dia apareceu um rapaz lá com uma caixa de ferramentas, e eu quero que vocês imaginem quem era o rapaz, hein, que chegou lá, a pessoa que chegou lá. Chegou esse homem lá com uma caixa de ferramentas. Ele disse assim: olha, aqui é uma fazenda, normalmente fazenda sempre tem algum serviço, algum trabalho para fazer e tal, e eu queria que vocês, se vocês pudessem me dar um emprego, eu queria que vocês me ajudassem, né? Me dessem um emprego. Então ele falou assim: deixa eu te falar, eu estou precisando sim, estou precisando que você faça para mim uma cerca bem grande, bem alta. Eu tenho umas madeiras debaixo daquele jacarandá lá, e eu quero que você vá lá e escolha as madeiras mais compridas, e depois você acerta o tamanho delas, mas eu quero a cerca bem alta, e eu quero que você faça a cerca no meio do ribeirãozinho que tem lá dividindo a minha fazenda do meu irmão mais velho. Eu não quero ver a cara daquele camarada mais na minha vida. Quanto você me cobra para fazer essa cerca? Eu te cobro X. Pode ir lá e fazer, né? Mas aquele preço, o preço que o rapaz estava dando era só que ele autorizava a fazer, né?
E então ele foi lá e escolheu as melhores madeiras, escolheu tudo direitinho e começou a planejar como ele ia fazer aquela cerca. Mas sabe, quando foi no final do dia, aquele homem não tinha construído uma cerca, aquele homem tinha construído uma ponte que atravessava da fazenda do irmão mais velho até a fazenda do irmão mais novo. E quando aquele irmão mais novo chegou lá para ver a cerca bem alta, que ia separá-lo do irmão, que não ia deixar ele ver mais o rosto do irmão, aquele homem chega lá e fala para aquele rapaz, que é o carpinteiro que estava lá, e disse assim: você é maluca? Eu mandei você fazer uma cerca e você me faz uma ponte? Aquele rapaz disse assim: eu pensei que você amava o seu irmão. Pense que um dia você pode precisar dele. E será que ele vai mandar construir uma cerca maior do que você queria? E aquele homem virou as costas e saiu. E não cobrou nada pela ponte que ele fez. Mas sabe de uma coisa? Aquele jovem muito irado, ele estava com vontade de matar o carpinteiro, ele estava com vontade de matar o irmão dele, ele estava com vontade de acabar com tudo. De repente ele viu o irmão dele vindo e começou a atravessar a ponte. E quando chegou na metade da ponte, aquele irmão parou, esticou os braços, disse: meu irmão, me perdoa pelo que eu fiz para você. Mas eu não tinha feito nada. E sabe, é isso que o Senhor fala do perdão. Perdoar é assim: se o teu irmão pecar contra ti, vá, fala com ele, peça perdão. Sabe por quê? Porque daí o seu irmão vai ver que quem errou foi ele, e aí vai ter reconciliação. Não, peraí, me perdoa, eu que errei contra você. E foi isso que aconteceu. E aquele homem chega ali e faz esse sinal de abraçar os seus irmãos: me perdoa, meu irmão. E aquele homem deixou as armas, né? Deixou a arma do ódio, a arma da arrogância, a arma da ignorância, ele deixou tudo para trás. Ele veio, abraçou e disse: irmão, quem tem que pedir